Graça e paz. Estamos iniciando mais um culto nesse sábado. Não sei se você está vendo isso à noite, de tarde, de manhã, mas o importante é que você está vendo essa live, assistindo esse vídeo. Bom, Deus tem falado muito comigo esses dias atrás, essa semana, sobre a nossa geração, sabe? Eu conversei com o meu líder, conversei com a minha esposa e estávamos falando sobre a nossa geração, a geração nossa hoje na igreja, nossa geração em todos os lugares, e entramos no requisito que essa geração é a geração que tem tudo para romper, sabe? Eu acredito que essa geração é a geração que veio com tudo, sabe? Porque hoje temos jovens que conseguem mudar a história, jovens que conseguem mudar a vida de outras pessoas. Mas eu comentei tanto com a minha esposa quanto com o meu líder que tem jovens também que não querem se comprometer com as obras de Deus porque tem medo de ter um compromisso, tem medo de não ter a vida social, tem medo de não ter, sabe, liberdade. E tem jovens que não quer voltar atrás com medo de perder a salvação, com medo de, eu não vou pro reino, eu não vou ser salvo, etc. Sabe, isso falou primeiro comigo porque vivi muito tempo da minha vida como um jovem que estava com a água até a cintura, sabe? Eu não queria mergulhar e não queria nem voltar para trás. Mas Deus me encontrou e hoje eu posso falar para você que eu mergulho. Eu tô mergulhado nas águas de Deus, sabe? E não tem coisa melhor que você estar perto de Deus do que você estar com Ele. Responsabilidades vêm quando você está no caminho certo. Responsabilidade vem quando você se aprofunda mais em conhecer o Senhor. Mas também com a responsabilidade vem a alegria, o prazer de fazer a obra. Sabe, eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você esteja e orasse comigo. Pai, primeiramente, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor Jesus. Pai, te damos graças, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus. Pai, que o Senhor venha nos usar, ó Pai, para mudar essa geração, ó Deus. Que estejamos mergulhados em Ti, ó Pai. Queremos estar mais conectados contigo, ó Deus. Queremos ser mudados por Ti, ó Deus. Queremos ser moldados por Ti, ó. Pai, que o Senhor venha através, ó Deus, de nós, ó Deus, para fazer as Suas obras, ó Deus. Que o Senhor venha através de nós, ó Deus, fazer os Seus milagres, ó Deus. Queremos mais e mais a Tua presença, mais e mais o Teu amor, Senhor Jesus. Que o Senhor toque o coração daqueles jovens, ó Deus, que infelizmente não quer nada contigo, ó Deus. Eu sei que nessa quarentena, Senhor Jesus, nesse tempo de crise, às vezes deixamos o Senhor de lado. Mas traga-nos, ó Deus, o primeiro amor, ó Deus. Queremos mais e mais de Ti, ó Deus. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti.
Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Sou filha
filho amado de um pai apaixonado. Sou filho amado de um pai apaixonado. Eu sou filho amado de um pai apaixonado. Quando estou prostrado, sem esperança, Ele me chama. Quando estou prostrado, sem esperança, Ele me chama. Quando estou prostrado, sem esperança, Ele me chama. Quando estou prostrado, sem esperança, sou um filho limitado de um pai sem limites. Quando tudo está acabado, Ele ainda insiste em me levantar e dizer: filho, eu estou aqui. Sou um filho limitado de um pai sem limites. Quando tudo está acabado, Ele ainda insiste em me levantar e dizer: filho, eu estou aqui. Sou um filho limitado de um pai sem limites. Quando tudo está acabado, Ele ainda insiste em me levantar e dizer: filho, eu estou aqui. Te amei, meu filho, eu cuidei de ti, pois tu és meu bem maior, pois tu és meu bem maior. Filho, eu te amei, meu filho, eu cuidei de ti, pois tu és meu bem maior, pois tu és meu bem maior. Sou um filho limitado de um pai sem limites. Quando tudo está acabado, Ele ainda insiste em me levantar e dizer: filho, eu estou aqui. Sou um filho limitado de um pai sem limites. Quando tudo está acabado, Ele ainda insiste em me levantar e dizer: filho, eu estou aqui.
mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, curando todo o seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, curando todo o seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. 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 Maranata, Maranata.
A graça e paz. Estou muito feliz em estar aqui, poder compartilhar essa mensagem, essa palavra com você. Também estou com muitas saudades de estar como corpo aqui, buscando, adorando, né, ouvindo da palavra do Senhor, todos juntos. Mas amém. Primeiro eu gostaria que você, aí na sua casa, você curvasse sua cabeça e orasse junto comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Pai, nós agradecemos a ti, ó Senhor, pela oportunidade de te adorar. Deus, nós te exaltamos, te adoramos. Que a tua presença, Deus, ela venha estar aqui. Ela venha visitar cada casa, Pai. Deus, que a tua presença, Deus, venha visitar cada lar, cada coração, cada jovem, cada família. Pai, que o seu amor, ó Deus, a tua paz, ó Pai, venha estar em nossos corações. Pai, que essa mensagem, que essa palavra, Deus, venha direto, ó Deus, do céu para o coração de quem estará ouvindo, Deus. Deus, que possamos ser ministrados por Ti, ó Pai. Ó Deus, e que seja o Senhor, ó Deus, aqui. Que seja o Senhor, ó Pai, usando a mim, ó Deus, para falar essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no penúltimo dia da nossa série, Waymaker, e o tema de hoje é Caminho no Deserto. Quando eu recebi esse tema, que eu iria compartilhar desse tema, eu fiquei pensando qual o significado da palavra deserto. Então eu fui lá, fiz uma pesquisa rápida, para ver quais os significados que tem, quais são as características de um deserto. Então, o deserto, eles têm variações de temperatura. Então, de dia é muito quente, de noite é muito frio. O deserto, ele é predominantemente seco. E as pessoas usam a palavra deserto como significado de um lugar de espera, um lugar de provações e também um lugar de bênção. De todas as ministrações que eu já ouvi a respeito, todas elas dizem a respeito disso. E lendo essa frase, lendo essas palavras, lugar de espera, lugar de bênção, lugar de provação, vem à nossa mente o povo de Israel, os israelitas que estavam presos no Egito, que eles eram escravos do Egito e o Senhor os libertou. E nessa caminhada, que duraria 40 dias e passou a durar 40 anos, os israelitas eles passaram por várias provações, por várias dificuldades, mas em todas elas eles foram supridos. Então é sobre esse versículo, que está escrito na palavra de Deus que eu quero conversar com você hoje. Gostaria de ler lá em Êxodo 14, do 15 ao 31, que diz: O Eterno disse a Moisés: Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Em outras versões diz: siga em frente. Segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinado na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda. E o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não podia se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental, que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se
se transformou em um fortíssimo vento oriental, se transformou em estrada. Depois as águas foram divididas. Aqui onde está, se transformou em estrada, em algumas versões diz que se transformou em um caminho. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desfreada pelo mar, com todos os cavalos, carruagens e condutores de Faraó. Já era fim da madrugada, e lá, da coluna de fogo e nuvem, o Eterno semeou pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas, as carruagens que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, e as águas vão fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios estavam tentando fugir. Mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército de Faraó, que haviam perseguido Israel até o mar, e ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram por meio do mar sobre o solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia o Eterno libertou Israel de definitiva opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e no seu servo Moisés. Então aqui fala um pouco disso que eu acabei de introduzir, do povo que estava sendo liberto do Egito, e o Senhor... o primeiro caminho que o Senhor abriu para o povo de Israel foi o caminho no meio do mar. Ele fez algo improvável. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, eles tinham saído do Egito, daquele tempo de escravidão que durou muito tempo, e aconteceu algo improvável. Nós podíamos pensar que os egípcios iam morrer no deserto, os egípcios iam morrer ali, que eles fossem morrer afogados, mas nunca que o mar ia se abrir para o povo passar. E o nosso Deus, ele é um Deus improvável, ele é um Deus que faz coisas improváveis. E ele começa o versículo dizendo: sigam em frente, continuem andando. O Senhor, ele começou a direcionar o povo, ele é aquele que dava a direção para o povo. E durante esse tempo, depois que eles atravessaram o mar, eles glorificaram a Deus, e eles viram: nosso Deus é grande, e adoraram, e começaram a crer nesse Deus. Mas... depois de um tempo, eles começaram a passar algumas provações. E a primeira delas foi a fome, foi a sede. Eu vou ler aqui em Êxodo 15, do 22 ao 27. Que diz o seguinte: Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome de Mara, que significa amarga. E o povo foi reclamar com Moisés: o que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água e se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo os seus mandamentos e guardando as suas leis, então atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram em Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. E em Êxodo 16, 12 e 13, ao entardecer vocês comerão carne e de manhã terão pão à vontade. Assim entenderão que sou eu, o Eterno seu Deus. Naquele dia, um grande número de codornas pousou no acampamento. E na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Então, as duas primeiras dificuldades que eles tiveram foi a sede e a fome. E a primeira resposta deles diante disso foi murmurar. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele supriu as necessidades desse povo. Mesmo em meio àquela dificuldade, mesmo em meio àquele deserto que eles estavam passando, o Senhor supriu a necessidade deles. E em Êxodo 13, 21, vou voltar um pouquinho. Diz assim: durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso eles podiam viajar sem impedimento, de dia e de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, acompanhando o seu povo o tempo todo. Então, em meio a essa caminhada que eles tinham, o Senhor estava junto com eles. Durante o dia, o Senhor colocou uma nuvem sobre eles que os direcionava e os protegia. E durante a noite, por causa da variação de temperatura, o Senhor colocou uma coluna de fogo junto com eles. Isso demonstra o cuidado do Senhor com o seu povo. Mesmo murmurando, mesmo às vezes não se inclinando o seu coração para Deus, o Senhor ele tinha um cuidado com o seu povo. Na primeira palavra, que foi o Caetano que ministrou, ele disse o significado da frase Waymaker. E a frase ela significa criador de caminhos, aquele que cria caminhos. E lá em Deuteronômio 8, do 1 ao 5, diz assim: guardam e obedeçam a lei que eu estou prolongando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entre e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembre-se de todos os caminhos pelo qual o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até o fez passar fome. Então ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem os seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão, mas vivemos de toda palavra que vem da boca de Deus. Suas roupas não se rasgaram e os seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como o Pai disciplina os seus filhos. Então, a gente tem que sempre nos lembrar de onde o Senhor nos tirou e de onde Ele nos trouxe até os dias de hoje. Aquele povo, eles tinham saído do deserto e por algum momento, ali no meio das dificuldades, eles se esqueceram da onde o Senhor os tirou. Em alguns momentos, alguns até falavam que preferiam ficar no Egito, do que ter que passar por tudo aquilo que eles estavam passando. Mas o Senhor nos tirou, Ele nos libertou, para viver coisas maiores e coisas grandes. E mesmo em meio à dificuldade, nós temos que crer que o Senhor Ele vai prover, que o Senhor Ele vai nos sustentar. Eu acredito que isso é o que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas podem ter perdido o emprego, muitos de vocês podem estar com alguma família que está enferma, mas nós temos que crer que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle de tudo.
Né, eu já falei aqui em uma outra ministração que nós, seres humanos, temos a necessidade de querer controlar tudo. Né, e nós não podemos controlar tudo. Né, então, que você entregue a sua vida, as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Né, porque aquele que indicou o caminho, ele continua com você no caminho. Amém? E quando eu li essa passagem dos israelitas, eu lembrei que Jesus também passou por um deserto. Né, Jesus ele também passou 40 dias. Né, ele tirou um tempo de jejum e foi para o deserto, e ele passou ali 40 dias. Né? E Jesus ele também foi tentado, da mesma forma que os israelitas. Ele foi tentado na sua forma física e na sua forma espiritual. Lá em Mateus 4... Lá em Mateus 4, do 1 ao 4. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Em hora de prova, o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome. E o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Então, a primeira provação foi na sua fome. Né? O inimigo tentou Jesus: se você é mesmo filho de Deus, né, faça com que essas pedras se transformem em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias as palavras firmes que procedem da boca de Deus. Né? E mais para frente, Jesus ele é aprovado também com sede, e Jesus também é aprovado em sua identidade, né? No seu espiritual. Se você é mesmo filho de Deus, né? Antes do inimigo falar alguma coisa, ele começava dizendo: se você é filho de Deus. Então, Jesus estava sendo testado em sua identidade, na sua espiritualidade. Né? E Jesus, ele passou, né? Eu acredito que Jesus, ele passou por tudo isso para nos mostrar e para nos ensinar, né, o caminho que nós vamos seguir. Né? Entre os israelitas e a promessa de Deus, né, a terra prometida, tinha um deserto. Né? Tinha uma caminhada que eles deveriam percorrer até alcançar a promessa. Entre nós, e a promessa de Deus. Boa noite. O áudio voltou. Problemas técnicos. Vamos continuar. Então vamos lá. Entre os israelitas e a promessa de Deus havia um deserto. Né? Entre nós e a promessa de Deus, né? A promessa do reino, da vida eterna, né? Também tem um deserto. Né? E entre nós e Deus, entre nós e o Deus nosso Pai, né? Havia um abismo. E Jesus ele se tornou esse caminho que nos ligava a Deus, que nos conectava ao nosso Pai. Né? E nos dias atuais, né, quando que nós estamos no deserto? Né? Jesus, ele se entregou, Jesus, ele passou por tudo isso, ele passou por esse deserto, passou por todas essas provações, para nos mostrar que é possível percorrer esse caminho, para nos mostrar que ele é esse caminho. Né? A palavra diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele precisou percorrer esse percurso, né? Percorrer esse caminho para nos mostrar que é capaz. Né? Que com os olhos no Senhor, né? Não perdendo o foco, né? Com os olhos no propósito de Deus,
né? É possível. E Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra que era nos conectar com Deus. E para ele cumprir, né, cumprir esse propósito, tinha uma caminhada que ele tinha que percorrer. Ele teve que nascer, né, de Maria, ele teve que ser perseguido, ele teve que ser traído, ele teve que ir para a cruz, para que assim o propósito, né, se cumprisse. Né? E essa caminhada, eu imagino que não foi fácil. Né? Jesus passar por tudo isso que ele passou não foi fácil. Né? Então, a nossa caminhada com o Senhor, ela também não vai ser diferente. Né? Considerando isso, é quando, nos dias atuais, nós estamos no deserto. De uma forma figurativa. Né? Quando nós estamos passando por dias difíceis e não conseguimos tirar os nossos olhos do natural. Né? Se a gente sempre olhar para o natural, a gente nunca vai achar que vai dar certo, a gente nunca vai achar que somos capazes, a gente nunca vai achar que um dia nós chegaremos lá, que um dia nós vamos alcançar. Quando os israelitas eles olharam para as dificuldades, né, eles tiraram os olhos de Deus e eles olharam para as dificuldades, para tudo que eles estavam passando, eles murmuraram, né, e eles acabaram desistindo, acabaram desanimando, e eles perderam a fé, eles deixaram de acreditar em Deus, né, deixaram de acreditar no Deus de Moisés. Né, e assim também é nos nossos dias. Né, quando a gente olha para as nossas dificuldades e não olhamos para o Senhor, nós perdemos a nossa fé, nós desistimos, né, nós desanimamos, né, porque os nossos olhos eles ainda estão no natural e não naquilo que Deus tem para nós, né, e não naquilo que Deus vai fazer e o caminho que nós vamos percorrer para que essa promessa aconteça. Quando nossas expectativas são frustradas, né? Nós também estamos no deserto quando as nossas expectativas são frustradas. Né? Talvez os israelitas eles construíram uma expectativa de que saindo do deserto, saindo do Egito, eles já entrariam na terra prometida e seria tudo rápido e a partir dali não teria mais luta, não haveria mais dor, né? Não haveria mais dificuldades, daí é só vitória. Mas não foi assim. Né, eles saíram do Egito, eles tiveram um percurso que eles começaram a passar dificuldades e eles começaram a murmurar. Né? E essa noção, né, esse significado que a gente traz para nós de felizes para sempre, não é verdadeiro. Né? Quando nós assistimos filmes e nós assistimos desenhos animados, tem lá os felizes para sempre. Mas nós estamos sujeitos a tudo. Né? Assim como Jesus ele passou por uma caminhada e passou por dificuldades, nós também estamos sujeitos a passar por isso. Né? E a gente ter essa mentalidade de quando nós começarmos a nossa caminhada com Cristo, quando a gente começar a seguir a Jesus, pronto, eu aceitei a Jesus. Então, a partir de agora, eu não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais lutas, agora tudo vai dar certo e a minha vida vai romper. Né? E não é bem assim, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar por dias difíceis, né? Nós vamos passar por dias de dores, né? Mas nós vamos estar em paz, porque mesmo passando por tudo isso, nós sabemos que Jesus está conosco, nós sabemos que Deus está conosco. Existe uma diferença entre felicidade e alegria. Né, nessa relação de felizes para sempre, existe uma diferença entre felicidade e alegria. Isso a gente fala na escolinha para as crianças. E um dia um professor da minha faculdade, ele disse que tudo que termina com "dade", né, é passageiro e pode pode mudar, é inconstante. Então a felicidade, ela não é eterna, ela é passageira. Né? A idade, a maturidade, né? A prosperidade, tudo que termina com "dade", ela pode ser passageira ou ela pode mudar. Mas a alegria, né? A palavra de Deus sempre fala sobre a alegria do Senhor. Né? Mas a alegria do Senhor em nós, essa alegria ela não muda.
Porque a alegria ela é independente de outras coisas. Ela é independente da situação financeira, ela é independente do meu status de relacionamento, ela é independente se eu estou passando lutas ou não. A alegria, ela é um estado, né? E a felicidade é uma construção que a gente traz. Então não existe o felizes para sempre, mas com Jesus podemos desfrutar de uma vida alegre, porque em meio à dificuldade, sabemos que Ele está no controle de tudo. Né? Eu gostaria que você guardasse isso. Né? Que não existe feliz para sempre, mas com Jesus nós podemos desfrutar de uma vida alegre. Né? Porque com Ele nós sabemos que está tudo bem. Amém? O terceiro tópico é: nós estamos no deserto quando não comemos e não bebemos do alimento que nós precisamos, que é Jesus. Né? Jesus, Ele é a palavra. Né? E quando nós não comemos e quando nós não nos alimentamos da palavra, quando nós não nos relacionamos com Deus, né, nós deixamos de estar no nosso secreto com o Senhor, então nós estamos em meio a um deserto. Tem um livro que eu li que diz que a nossa vida, né, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela é como se fosse uma árvore. Né? A nossa vida é como se fosse uma árvore. E por debaixo da terra existe uma raiz bem profunda, né, que mantém essa árvore de pé. Né? E essas raízes profundas no livro estavam relacionadas como a palavra de Deus, né, como o nosso relacionamento com Deus. Né? Então, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, né, quando vir um vento forte, a árvore pode abalar e as folhas da árvore ela pode cair, mas ela continuará em pé. Né? Porque lá embaixo existe uma raiz profunda que está sustentando essa árvore. Né? Porque na nossa vida espiritual existe um Deus que nos sustenta em meio a essas diversidades. Jesus, Ele é o que nós precisamos. Né? Adão pecou no paraíso. Né? Eu li essa frase também. Adão pecou no paraíso. Jesus, Ele venceu no deserto. Né? Então, não é o lugar que nós estamos, né? Com quem nós estamos e aonde estão os nossos olhos. Né? No meio dessa caminhada, no meio desse caminho do deserto, né? Eu acredito que se os israelitas estivessem com os olhos no Senhor, nos 40 dias eles já teriam conquistado a terra prometida. Né? Eu acredito. Mas eles tiraram os olhos do Senhor e começaram a olhar para as dificuldades. Né? E isso interrompeu o processo, isso fez com que a caminhada fosse mais longa. Mas em nenhum momento o Senhor os desamparou. Adão e Eva, eles pecaram, né? Porque eles estavam com fome. Isso é de um livro também, mas eu não vou lembrar qual livro. Mas ele diz que Adão e Eva, eles estavam com fome, por isso que eles pecaram. Né? Deus, Ele mostrou o jardim, Ele falou: aqui tem de todas as árvores, você pode comer de todas as árvores, menos 10. Né? E eles, desfrutando de tudo isso, e desfrutando da presença de Deus, eles ainda tinham fome, porque eles não comeram daquilo que Deus tinha preparado para eles. Então Jesus, né, Jesus no deserto, sabia que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus, de toda a palavra de Deus. E Jesus, Ele se tornou a palavra. Né? Lá na palavra de Deus diz que Ele era o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Diante das dificuldades e do deserto que nós podemos passar, nós temos que ter os nossos olhos no Senhor. E crer que Ele é. Né? Sempre que eu também tenho oportunidade de falar da palavra de Deus, eu sempre falo de um louvor que diz que Ele é. Né? Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é tudo aquilo que você precisa. Né? E que os nossos olhos estejam no Senhor.
né? Que em meio a esse caminho no deserto, eu acredito que nós estamos passando por dias difíceis, mas que em meio a essa caminhada, que os nossos olhos estejam em Deus, né? Que o nosso coração descanse, porque nós temos a certeza de que Ele está cuidando de tudo, né? Que a gente possa descansar e confiar, porque o Senhor, Ele está provendo todas as coisas, né? Existe uma frase, e eu vou ler para vocês. Quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus ele é o pão. Para o sedento, Jesus ele é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Jesus ele é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o salvador. E para mim, Jesus é tudo. Né? Eu gostaria que você gravasse isso. Jesus é. Né? Jesus, ele é aquilo que você precisa. Né? Se você está com sede, né? Jesus, ele é a água da vida. Se você está com fome, Jesus, ele é o pão que te alimenta. Né? Se você está perdido, se você está sem direção, né? A palavra diz que Jesus ele é o caminho. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Né? Que nesses dias que você possa olhar para o Senhor, não perder o foco e continuar essa caminhada. Né? Continuar para o propósito e continuar para a promessa que o Senhor tem para nós, que é a promessa do reino, que é a promessa de dias melhores. Né, que é a promessa da terra também para nós que foi prometida, né, e que você possa descansar o seu coração e que em meio às dificuldades você possa adorar ao Senhor. Né, e eu sei o quanto isso é difícil, mas que em meio às dificuldades você possa levantar a sua mão e você possa agradecer e louvar ao nome do Senhor, né, e desejar a vinda do Senhor, desejar a presença do Senhor. Né, que você possa se entregar por completo a essa presença, a esse Senhor que cuida e tem cuidado de nós nesse período. Né, gostaria que você, em nossa casa, fechasse os seus olhos ou tirasse um momento para adorar o Senhor, para buscar Ele. Né, gostaria que você cantasse esse louvor junto com a gente. Nós te agradecemos, Pai. Pai, nós declaramos que Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virá. Os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me encontrar. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tens meu coração.
declare isso nessa noite. Tu tens meu coração, tu tens meu coração, Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração, tu tens meu coração, Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendestes o céu, ó, se descestes a terra, Maranata, eu te espero, mas que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Oh, se fendestes o céu, oh, se descestes a terra, Maranata, eu te espero, mas que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero, eu te espero. Amém. Gostaria que você fizesse uma oração comigo. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por preparar esse caminho para nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o seu Filho, o Senhor, enviou para nos direcionar, para ser esse caminho. Pai, que nos nossos dias, ó Deus, que diante da nossa caminhada, diante da nossa dificuldade, Pai, que os nossos olhos, eles estejam em Ti. Ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, esteja firme no propósito do Senhor para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada casa, que cada lar, ó Deus, receba uma porção da Tua presença. Ó Deus, que cada casa, ó Deus, que cada lar, ó Deus, venha ser cheio do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, e que nesses dias, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, ele esteja prostrado diante de Ti. Que possamos construir, ó Deus, um relacionamento com Ti. Ó Deus, que nas nossas dificuldades, ó Deus, na nossa caminhada, ó Pai, que possamos crer e confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos e nós te entregamos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Nós te adoramos, Pai. Amém.